A paz de Cristo Jesus, uma ótima tarde, Deus venha te abençoar ricamente na presença de Deus. Estou grato pelas bênçãos, vitórias que o Senhor tem nos proporcionado. Agradeço também, claro, com toda e plena certeza, todas as provações, porque estamos sendo provados para ser aprovados. Isso é bênção de Deus. Quero trazer uma mensagem hoje sobre provisão divina, né? Nós temos que estar bem atento, né, àquilo que nós temos fazendo, porque muitas das vezes nós podemos errar ou até mesmo pecar contra Deus, e muitas pessoas às vezes não entendem ou não compreendem, né, por estarem nas garras de Satanás, né, por desobediência, pecado, por não confessar as transgressões de muitas pessoas, não conseguem se sobressair, né, ficam numa vida de marasmo, problemática e sem solução. Às vezes basta apenas confessar nossos pecados diante de Deus para que o Senhor venha nos perdoar e nós alcançarmos a sua riquíssima misericórdia. Então nós vamos para a palavra de Deus que se chama provisão divina, né? E se encontra em Marcos capítulo 1 e o versículo 17, que nos diz assim: Jesus lhes disse: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Bênção de Deus, né? A vocação dos discípulos, né? O Senhor chamando aqueles homens ali, né? Eles eram todos pescadores, né? E o Senhor falou: olha, farei vós pescadores de homens. Então nós vemos que tudo se completa, tudo se realiza quando somos vocacionados por Deus, né? E o Senhor nos provê que Ele venha nos aperfeiçoar. Nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo com dons espirituais, com o ministério de Cristo, para desempenhar um bom e riquíssimo ministério. Então nós vamos acompanhar em 2 Reis, capítulo 19, versículo 28, algo que realmente talvez muitas pessoas não vão entender, mas a razão desta mensagem ela é completamente racional, compreensiva, objetiva, para nós estarmos sempre na direção de Deus. Por causa do seu furor contra mim e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Uma mensagem forte. Então às vezes por nossa desobediência, por nossos erros, né, o Senhor nos proporciona isto, algo desagradável, para quê? Para poder nos consertarmos diante de Deus, aparar as nossas arestas, nos aprumar diante de Deus e seguir, claro, o seu chamado, cumprir o vocacionado, com certeza, como Paulo falando para o seu filho na fé, para que ele, não tendo que se envergonhar, para ele cumprir o seu ministério de evangelista, né, cabalmente, com seriedade, com hombridade, para que Deus venha honrar e abençoar. Então nós vemos que esta referência, né, diz respeito ao costume dos assírios, como tratavam seus inimigos capturados, pois eram tratados como animais. Então é algo realmente sério, é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Mediante os nossos erros, né, o diabo, né, ele tem três funções: matar, roubar e destruir. Então ele procura o nosso ponto cego, o nosso ponto fraco, ele tenta nos atingir de todas e quaisquer formas, para quê? Para que nós possamos cair nos seus laços, né, nos seus esquemas, nos seus métodos, do grego metodeia, Efésios 6:10. Ele é um ser pensante, ele realmente age e sabe trabalhar, ele procura nos atingir em todas as formas, com seus dardos inflamados e com as suas setas malignas. Mas nós temos que ser de Deus, estar vigiando e orando para não entrar em tentação, né, de todas as formas, de todos os lados, para quê? Para não podermos sermos engodo de Satanás. Então nos diz assim, 2 Crônicas 33:11, né? Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Então que fala sobre Manassés foi preso, então foi colocado nele ganchos e amarrando com cadeias. É o que o diabo faz. Por quê? Porque pecamos contra Deus,
né? O pecado traz a morte, traz as consequências, traz o juízo de Deus. O Senhor cumpre a sua palavra, por isso que a palavra nos fala que o Espírito Santo, né, nos convence do juízo e da morte. Então nós temos que estar atentos, meus amados irmãos. Então quer dizer, sobre o exílio, o arrependimento e a volta de Manassés, é o que Deus tem nos orientado sempre. Quando nós pecamos, porque nós pecamos de todas as formas, mas somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro Santo de Deus, que possamos nos arrepender a tempo, voltar e nos consertar diante de Deus. Jeremias 16 nos diz assim: eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte e de sobre todo o outeiro e até as fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem sua maldade se encobre aos meus olhos. E a palavra de Deus nos fala que se nós tentarmos nos esconder em qualquer lugar, né, ali o Senhor está nos observando. Então os olhos de Deus são como os olhos como chama de fogo. Então o Senhor contempla os maus e contempla os mãos. Então não adianta nos escondermos que nem Adão se escondeu, né? Adão era só ele falar: Senhor, eu pequei contra ti, perdoa-me. Mas Adão não teve essa coragem, né? Foi covarde, foi fraco, então veio o juízo sobre a terra. Então se Adão se arrependesse, se confessasse o seu pecado, assim como Caim, não que Deus rejeitou a sua oferta de legumes ali, mas pela revolta de Caim, Deus o puniu. Então nós somos punidos por alguma atitude nossa. Por quê? Porque não aceitamos, né, e não entramos na condicional de Deus. Quer ser abençoado? Quer ser honrado por Deus? Esteja na direção de Deus, que serás abençoado. Ezequiel 29, mas eu porei os olhos em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às suas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os seus peixes dos teus rios se apegarão às tuas escamas. Isso é sério, meus amados irmãos. Então aqui fala de uma provisão divina. É claro que temos que nos consertar, nós temos que reconhecer o nosso erro, não podemos mais ser presos, né, ou servos de Satanás. Porque, como diz em Gálatas 5:1 e 13, não podemos usar da nossa liberdade para dar vazão à escravidão. Somos servos de Deus. Isaías 37, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar para o caminho de onde vieste. Então quer dizer, já lemos isso, então nós vemos que é sério estas coisas, não podemos brincar com as coisas santas de Deus, né? Ezequiel 38, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e com rodeia manejando todos a espada. Então nós vemos também em Ezequiel 19, com cadeias colocaram-no em uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia, fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Olha só, meus amados irmãos, que coisa interessante agora. A jaula é uma referência ao pecado conduzido por Satanás. O livramento de sair das garras de Satanás é reconhecer o erro, confessar o seu pecado e se arrepender e alcançar a misericórdia da parte de Deus. Provérbios 28, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa alcança misericórdia. Por muitas vezes o Senhor Jesus falava: vai e não peques mais. Então nós podemos viver sem pecar, né? Porque a palavra de Deus fala: se porventura vos pecardes, lembre-se que tem um advogado, Jesus, o justo, né? Se porventura. Então, meus amados de Deus, se sabemos que vamos errar, que vamos pecar, vamos ter raciocínio e vamos evitar de errar. Talvez a tentação é forte, mas
podemos viver sem errar, sem pecar, sem transgredir leis. Ninguém quer entrar e ficar preso nas garras de Satanás. Então vamos ter consciência racional, esse equilíbrio muito mesmo, para não entrarmos em situações difíceis e não entristecermos mais o Espírito Santo. Te desejo uma tarde abençoada, cheio da presença de Deus. Louve, adore, glorifica, exalta o nome do Senhor, porque Deus é contigo. Amém? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.